Camaradas, fala o camarada Amílcar Cabral, secretário-geral do partido. Nous sommes des peuples africains de cette Afrique bafouée par l'impérialisme et le colonialisme pendant des décades et en quelques cas pendant des siècles. Nos pays sont des pays économiquement arriérés. Nos peuples se trouvent dans une étape historique caractérisée par cette condition arriérée de notre économie. Nous devons être conscients de cela. Nous sommes de cette partie de l'Afrique que les impérialistes ont appelée l'Afrique noire. Oui, nous sommes des Noirs, mais nous sommes des hommes comme tous les autres. Nous avons notre cœur, notre tête, notre histoire. Les colonistes ont l'habitude de dire qu'eux, ils nous ont fait rentrer dans l'histoire. Nous nous montrons aujourd'hui que non. Ils nous ont fait sortir de l'histoire, de notre propre histoire. Aujourd'hui, nous voulons, par nos propres pieds, par nos propres moyens, par nos propres efforts et sacrifices, retourner à notre histoire. Nous, peuples de l'Afrique, nous avons été capables de féconder nos efforts, nos sacrifices. Nous, peuple pacifique, mais fiers de notre amour à la liberté, de notre attachement à l'idée du progrès, nous avons pris les armes pour défendre nos droits. Nous sommes des peuples pacifiques. Nous n'aimons pas la guerre. Mais la guerre, la lutte armée de libération nationale a été le seul issue pour reconquérir notre dignité de peuple africain, notre dignité humaine. Nous devons nous considérer comme des soldats, maintes fois anonymes, mais des soldats de l'humanité, sur le vaste front de lutte qu'est l'Afrique de nos jours. Comme tous les peuples du monde, nous voulons vivre en paix. Nous voulons travailler en paix. Comme tous les peuples du monde, nous avons droit à nous rebeller. Nous avons aujourd'hui une base légale pour la rébellion, pour revendiquer nos droits. Nous avons la Charte des Nations Unies, nous avons les résolutions des Nations Unies. Nous sommes en train de prouver que des peuples comme les nôtres est capable, au dépens de ce sacrifice et de ces efforts, de battre un ennemi non seulement plus avancé du point de vue technique, mais soutenu par des forces puissantes des impérialistes dans le monde. D'autre part, devant le monde et devant l'Afrique, nous demandons, est-ce que les Portugais avaient raison quand ils affirmaient que nous sommes des peuples non civilisés, des peuples sans culture? Nous demandons, quelle est la plus brillante manifestation de civilisation et de culture que celle donnée par un peuple qui prend les armes pour défendre sa patrie, pour défendre son droit à la vie, au progrès, au travail et au bonheur? Viva povo de
Qu'est-ce qui fait d'un homme un héros? Ses paroles, ses actions, ou peut-être ses visions? C'était un visionnaire, un homme d'action. Et ses paroles résonnent encore dans les oreilles de ceux qu'il a libérés, tout comme il inspire ceux qui ne le sont pas encore. Nous sommes confiants. Nous sommes confiants dans la destinée de l'Afrique. Passionné et fasciné par l'humanité, il cherchait à rendre plus noble la vie d'un chacun, à éradiquer par tous les moyens l'injustice qui disait être une tumeur qui contamine l'homme. Ce même homme qui à l'époque sortait des 2 guerres les plus atroces de son histoire. Pour réaliser son rêve, pour se rapprocher le plus possible de sa vision qui n'avait rien d'utopique, il fallait d'après lui un plan, une théorie, une connaissance profonde de la cause pour laquelle il s'était engagé corps et âme. Il disait « Personne n'a encore réalisé une révolution victorieuse sans théorie révolutionnaire. » Et cette théorie a surgi en lui comme un don, longtemps avant qu'il n'exprime ces mots de sagesse. Mots qui quelque part insinuent que sa théorie lui était propre, propre à son temps et propre à son continent. Cabral sempre segui exemplos de seu pai. Juvenal Cabral nasceu na ilha de Santiago. Que livro que ele escreveu acompanha Amílcar Cabral durante toda sua vida. Na sua escrita, tinha uma certa sensibilidade para o sofrimento de seu povo. Mesmo se seu pai e sua mãe eram cabo-verdianos, foi na Guiné que os veio encontrar. Assim como centenas de cabo-verdianos que naquele tempo foi obrigado a emigrar para morte de fome e falta de água. Assim também Amílcar Cabral bem nasceu na Guiné, mas mais tarde ele bem mudar para Cabo Verde. Os 2 territórios portugueses, para ele era um país só. Il a grandi dans le jeu, la musique, le métissage de cette culture unique, à une époque où le peuple des dites îles fortunées ont commencé à s'identifier, à donner un nom à leur propre culture, à ce qui les rendait différents des Portugais. La capverdianidad venait de naître et s'implantait doucement dans la mentalité de ce peuple de plus en plus instruit et éduqué. La plume d'Amílcar Cabral nous a livré dès son plus jeune âge des poèmes qui nous offrent une image claire des pensées du jeune fils d'instituteur. Malgré le fait que les Portugais disaient du Cap-Vert, ici aussi c'est le Portugal. Oui, dans ses poèmes, il parlait d'un certain Fidmar, le fils de la mer, métissé, échoué sur ces îles qui souffraient une injustice qu'il avait du mal à comprendre. Mãe adormecida, nua e esquecida, seca, batida pelos ventos, ao som da música, sem música. Logo quando Amílcar chegou na Cabo Verde, ele olhou uma condição de vida que era muito duro para aguentar. Ele foi testemunho de pobreza e de fome no meio de seu povo. Donc la famine qui a sévi pendant les années 40 au Cap-Vert, c'était un des événements prépondérants dans le développement, dans la conscience d'Amílcar Cabral, ayant vu autant de gens mourir de faim à cause d'un système colonial. Amílcar Cabral a compris qu'il fallait se débarrasser du colonialisme et établir justement un système économique qui soit à même de nourrir le peuple. Et non, comme c'était le cas, de nourrir une élite qui n'avait rien à voir avec les populations africaines. Tout ce qu'on avait avant, c'était des colonialistes qui voulaient pas forcément prendre en compte que l'Afrique avait une histoire avant eux. L'histoire de l'Afrique commence selon les manuels, quand les colons sont arrivés. Sauf que maintenant, nous, notre travail, c'est de voir ce qu'il y avait avant et voir le point de vue du peuple africain, même pendant la colonisation, parce qu'il y a 2 versions de l'histoire. The relationship between Africa and Europe have dated long time past, but
we have that moment of colonialism, moment of slave trades that were so destructive, and we cannot pretend about the past, otherwise we will not be able to conscientiously deal with the present. And because we have obligation to secure the future, we must take all of these bridges into consideration to correct the past, to build the present faithfully and conscientiously, and to secure our future. This is the right direction I think we should go. Sima Cabral inspira na seu pai, na sua origem, e também me queria inspirar na Cabral, na sua escrita. Para modo, se me espiar para aquela revolução recente na Tunésia, povo africano te acordar com a ajuda de novas tecnologias, e se me comparar esse facto, uma luta de descolonialização da Amílcar Cabral, me te realizar que isso tudo é baseado na mesma ideologia, uma necessidade de reafricanizar, que te criar uma educação de povo. Nous voulons que dans nos pays martyrisés pendant des siècles, bafoués, insultés, que dans nos pays jamais l'insulte puisse régner. Jamais que nos peuples soient exploités. Pas seulement par les impérialistes, chers amis. Pas seulement par les Européens. Pas seulement par les gens de peau blanche. Parce que nous ne confondons pas l'exploitation ou les facteurs de l'exploitation avec la couleur des peaux des hommes. Non, nous ne voulons plus d'exploitation chez nous, même pas par les Noirs. Et pour l'ère post-coloniale, pour la route que l'Afrique devait suivre, Amilcar semblait avoir un plan. Comment a-t-il mené cette guerre qui dès le début semblait impossible aux yeux du monde? Comment a-t-il pu développer ce style de combat intellectuel et charismatique en même temps? Se faire des amis dans les deux camps, des deux côtés du rideau de fer, en pleine guerre froide. Il fallait être humain, profondément humain, et y croire aussi, pour faire la guerre contre un pays, et malgré ça, défendre les intérêts du peuple portugais. Que pouvons-nous tirer de sa sagesse? Que pouvons-nous apprendre de ce chef de tribu, ce griot, ce troubadour dont les idées et les écrits sont d'une actualité hors du commun, théorie qui aujourd'hui semble plus vraie que jamais. Ele foi estratega político, diplomático, militar do PAIGC. A luta que muita gente diz que foi uma das melhores em África foi dirigido por ele. Ele pensava em todos os níveis. C'est vraiment, il y a quelque chose qui sort de cette personne, un caractère fort. On le voit tantôt sérieux, tantôt souriant sur certaines photos, et il a une prestance. C'est un homme qui a une prestance. Ou un charisme, si on veut. Cabral sempre elogia a coragem de que a mulher e homem anônima à volta dele. De modo que mim, como cabralista, deve mostrar a cara quando me defender uma luta muito mais persistente que a ser e que também muito mais longe que a existência. Era uma pessoa multifacetada. Basta pensar que, por exemplo, para além de engenheiro, era poeta, para além de poeta, também escreveu o hino da Guiné. E nós vimos no Cabral um diplomata que até hoje conseguiu feitos extraordinários. Nous devons cependant à ce moment nous rappeler que toutes les monnaies dans la vie ont deux faces. Toutes les réalités ont des aspects positifs et négatifs. À l'action positive, c'est opposé. Il s'oppose toujours une action négative. We have the line of the people who speaks the truth. And those who speak the truth appreciate love. And those who appreciate love also appreciate humanism as a focus of political leadership and administration. And these are the people that walk in the light of the living.
Às vezes dá-me impressão que anos de 50, 60 ou 70 foi de que o maior momento para africanos. Não tinha teu líderes que acordar. E quando eles acordar, eles despertar tudo quem estava à volta deles. Infelizmente, muitos deles morrem cedo. Morrer de forma que não era natural. Muitos deles tinham mistérios para trás. Eles tinham uma coragem que nunca estou hoje em dia. Um homem só era capaz de mudar um país. Vou pôr em conta a aquele número de heróis excepcionalmente iluminado que não teve na África. E Cabral é um deles. Cabral is a great inspiration for all of us, particularly Pan-African intellectuals, because he addressed a number of fundamental questions that have faced Africa then. And the analysis of Cabral around the question of class, the question of domination, the question of imperialism, the question of neocolonialism is still as relevant as it was today. And I think that this is what inspires us, the second generation of Pan-Africanists in the continent, to say, how do you then take Africa out of economic subjugation? How do you defend Africa from Western imperialism? How do you fight against neocolonialism in the continent? Ele já no passado, há 37 anos atrás, quando ele vivia, há 30 e tal anos atrás, ele conseguiu ter essa visão que até agora não se concretizou. Nós ainda continuamos à procura de emancipação, porque o que ele dizia, ele tinha uma frase que não me recordo bem, mas ele dizia qualquer coisa como: o que um homem africano quer é a sua liberdade para poder construir na base de paz e progresso a sua vida. E é isso que até hoje nós não temos. Não temos essa liberdade do ponto de vista financeiro, não temos essa liberdade do ponto de vista de mesmo que os nossos governantes que estão lá acabam por estar reféns de um sistema que só beneficia uma parte. Essa ausência de identificação, para mim, é uma homenagem para tudo que é soldado anónimo que morreu na luta, de um lado e do outro de linha de frente. Se vou querer oprimir um país, um povo, uma raça, proibir de ouvir música. Por isso que este gajo proíbe funaná, o batuque. Se vou querer reinventar um povo, um país, um continente, na boa maneira, conta-se a história de bom ponto de vista. Cabral chega a dizer esse movimento de libertação nacional, no momento que ele está subsair, ele terá ser força na cultura, na determinação e na capacidade de ser povo de preservar sua identidade cultural. Est-ce que je suis émancipé? A minha ensina naquele tempo, então cantava músicas de nossa terra, que se chamava Tuco, Funaná, que era coisa proibida, que eu deixava cantar, que é tudo escondido. Porque um dia que a África conseguir se emancipar culturalmente, isso quer dizer que tem um avanço para emancipar financeiramente. E isso, ninguém, as potências não estão dispostas a isso. As pessoas querem ver em África duas coisas: um lugar onde toda a gente vai ter desculpas de dizer estamos a fazer alguma coisa para os pobres, e um lugar onde toda a gente pode ir lá e falar com os governantes e ter acesso aos nossos recursos naturais. Nós estamos a ver é que para o futuro os recursos naturais estão todos em África, e é isso que as pessoas querem ter à mão. Amilcar Cabral était émancipé, c'est clair. Pas seulement du colonialisme, mais également de toutes les doctrines ou des idéologies qui circulaient à cette époque-là. Il n'y a qu'à lire Lutte et Unité pour voir qu'il avait une réflexion propre, indépendante des idéologies communistes ou de l'idéologie capitaliste. Donc, malgré la bipolarité de cette époque, il a réussi à trouver une voie propre, une voie à lui-même, et c'est ce qu'il voulait également pour son peuple.
Movimento Claridoce, para mim, é emancipação de cultura cabo-verdiana. Muito antes de ser independente, o primeiro grande passo que nos dá na direção de liberdade de expressão artística foi o Movimento Claridoce. Nós bem começamos a criar uma escrita numa língua nossa, baseada na nossa situação socioeconómica. Um zeitgeist cabo-verdiano que fica eternizado na revista Claridade. E assim nossa poesia era muito inspirada no mundo velho, na Portugal, no romantismo português. Mas quando eu queria afastar de um país, que botita procurar boa identidade de bossa, bota começar a pôr um ponto de interrogação traz tudo o que está bem daquele país que te controla. Assim os poetas bem começam a basear-se criatividade na realidade de seus dia a dia, na realidade do povo de Cabo Verde. Eles começaram a falar na fome, falar na seca. O que antes era ilhas afortunadas bem voltar ilhas secas. Claridade, isso é uma iluminação. E Cabral, desde cedo, tinha consciência disso. Quando ele tinha 28 anos, ele chegou a escrever num boletim de propaganda publicado na praia: o poeta agora anda de mãos dadas com o povo e de pés fincados na terra. Agora não bem comparar essa iluminação, essa claridade com o que está acontecendo mais jovem cabo-verdiano na diáspora, ou mesmo na nossa terra. Não te começar a ouvir música de estrangeiro, te consumir arte e uma cultura que nem é nossa. Mas depois te chegar um dia onde é que não te realizar, mas não tem nosso próprio valor, nossa própria cultura também. Uma cultura forte, baseada na África. Cabral estava a falar na reafricanização. Nesse momento que botem essa iluminação de reconhecer o valor de boa terra, é uma claridade também. Isso é uma emancipação. E é lá que nos luta de começar. L'éveil, pour moi, ça a commencé, je vais dire, je pense vers l'âge de 15 ans plus ou moins. Je n'ai jamais été particulièrement fier d'être un Africain, c'était même le contraire. J'avais honte d'être Africain, parce qu'on me disait l'Africain il est primitif, l'Africain il est pauvre, l'Africain il n'est pas éduqué, etc. Donc j'ai cherché des modèles ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai découvert le rap. Et le rap m'a donné quand même une fierté. Parce que c'était les Noirs, ils étaient populaires, ils étaient admirés. Et c'est comme ça que lentement j'ai commencé à m'informer. Et à travers le rap américain, j'ai découvert les Panthères Noires, les Black Panthers. Et c'est là que j'ai commencé aussi à m'intéresser à la politique ou au domaine social. Pour nous, se libérer vraiment, c'est un acte de culture. C'est reprendre sa propre culture sans minimiser la culture des autres. Nous créons une vie nouvelle sur le plan artistique, sur le plan culturel donc. Et c'est dans ce cadre que nous développons un esprit nouveau de fierté pour tous les aspects positifs de notre culture, parce que chaque culture comporte aussi des aspects négatifs. Nous cherchons à stimuler des autres cultures ce qui est applicable chez nous, tout ce qui a un caractère universel, pour se développer chaque jour davantage dans le sens infini des possibilités immenses de l'homme. Por exemplo, na conversa dele com movimentos afros nos Estados Unidos da América, Cabral já pensava como negro e pensava na emancipação. Quando ele dizia emancipação, era uma coisa cultural, porque ele diz que a liberdade parte da nossa cultura. Nós temos que sentir livres para manifestar a nossa cultura. We think that in a certain way or manner, our fight in Africa against colonialism and imperialism is also a proof of understanding of your problem, and in a certain manner also a contribution for the solution of your problems in this continent. E quando ele, por exemplo, nos Estados Unidos da América diz os negros, a vossa luta é a nossa luta é a vossa luta, isso é uma coisa que para aquela gente é muito interessante, porque
muita gente pensava assim, bom, isso é africanos, nós somos americanos. Mas não foi isso que aconteceu. Naturally, the inverse is also true. To the solution of your problems here is a great contribution from our own struggle. O que eu estava a dizer é, vocês enquanto africanos, enquanto negros, nós enquanto negros, temos que estar juntos para lutar, porque o que nós temos vindo a ver não é só questão de luta de africanos, é questão de luta de negros. E ser negro, independentemente de ser negro em América, ser negro na América do Sul, ser negro em África, temos sempre os mesmos problemas, somos sempre vítimas das mesmas coisas. E o Cabral diz é, ou nós juntamos e emancipamos, ou então corremos o risco de ficar sempre sob domínio. Each day more here, the African born in America are conscious of their responsibilities faced to the struggle in Africa. Ce que nous pouvons apprendre d'Amilcar Cabral, pour moi en tout cas en premier lieu, c'est la fierté. La fierté d'être ce qu'on est, c'est-à-dire des Africains. Car j'ai longtemps vécu avec cette honte parce que je croyais cette rhétorique que l'Africain est primitif, que l'Africain n'a pas de culture, que l'Africain n'a pas d'histoire. Et lui, déjà, à cette époque, il nous montrait que ce n'était pas le cas, que nous sommes le premier peuple. C'est de l'Afrique que viennent les premières civilisations. Même si beaucoup d'historiens le nient, c'est un fait avéré. Les premières cultures sont africaines. Et donc, aujourd'hui, ce que l'Afrique a besoin en premier lieu, c'est d'avoir confiance en elle-même. Porque eu não acredito que possa haver uma outra forma da África se desenvolver sem a emancipação cultural, que está na base mesmo de tudo. A nossa emancipação cultural, depois a liberdade e depois dizer eu quero fazer o meu progresso, eu quero fazer o meu desenvolvimento. Não é eu tenho que desenvolver como a Europa, eu tenho que desenvolver como os outros acham que é desenvolvimento. Eu tenho que desenvolver consoante as circunstâncias do meu país. Tenho que ter o melhor da qualidade de vida, mas não tenho que ter aquilo que os outros dizem que é melhor, porque o melhor é sempre subjetivo. Mas analisando os casos, as circunstâncias e sabendo o que é que eu tenho, sei o que é que eu posso fazer para melhor. Comprendre qu'on peut y arriver sans automatiquement reprendre les schémas des Européens. Et ce n'est pas parce qu'on réussit à s'enrichir au détriment des autres qu'on doit faire la même chose. Je suis persuadé qu'on peut arriver à un développement africain avec des idées africaines, avec des concepts africains. Porque o próprio Cabral, na altura de luta, ainda falava como e que é português que está na Guiné, que é inimigo. Esse sistema, manga de gente se que apanha na luta, é tratar-los direito. Prisioneiros, tem que receber direito, é levantado de Portugal. Le peuple de Saint-Tomé a été des premiers à subir des massacres de la part des colonistes portugais. En 1953, si je ne me trompe pas. Não, tem muitas coisas que enterrar gente. Dans une journée, les colonistes portugais ont tué 1000 personnes, 1000 Africains, sur une population de 40 000 personnes. Muitas plantas que a gente enterra gente, deixa a minha planta. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'assujettir, se soumettre au travail forcé. Portugal, que é um país católico, Portugal tem a Fátima e tem essa ligação com o Vaticano. E depois Cabral acaba por conseguir ser recebido por Papa, no momento em que todos os aliados de Portugal levantavam a voz contra aquela atitude, porque era de certa forma uma derrota que nem os países europeus queriam ver. E eles conseguiram, chegaram lá e ele foi porta-voz daquilo. Aquilo foi um momento de maior derrota do fascismo. A desculpa que se utilizava era: são povos não civilizados, nós vamos expandir a fé, vamos levar cristianismo para os países africanos. E esse próprio embrião do cristianismo, o Vaticano acaba por receber povos que reclamam a independência daquilo, contra aquela potência que a partir deixava fazer o trabalho que o Vaticano queria. Isso é uma coisa extraordinária. Será que naquele tempo nosso povo tinha passado pela luta armada para obter independência? Vocês tinham meios de comunicação que não têm hoje em dia, Facebook ou Twitter?
Então lembro naquele tempo antigo que então olhava minha avó com minha mãe, estava lugar para trabalhar na terra, para cima, para tentar desses filhos comida. Mulher se trabalhava duro. Portanto, é por isso que mulher africana tem que ter um valor único, um valor de ouro, como esse trabalho com orgulho, com amor. Cabral era, para aquilo que está passando, era alguém muito ligado à criança. Nessas fotos, estou a olhar sempre que meninos da mão, meninos que não brincam aquela. Pioneiros em José Cabral, desde tempo de luta, pioneiros de luta. Aquilo é importante para ver como crianças, no deles futuro, não entendem, o país não vem avança. Sem cambareta, eu estar tudo no chão. Mas de noite não cantava, depois de reza, não cantava aquelas músicas para nos divertir. Como é que eu posso contribuir para que os meus filhos, os meus netos, venham a saber que existiu naquela terra, entre aqueles dois povos, uma pessoa assim, uma pessoa que trabalhou, que tinha ideologia, uma pessoa que tem um projeto que, se eu não conseguir concretizar, o meu filho deve tentar concretizar. Se não conseguir, tem que passar para o filho dele. Porque eu acredito muito sinceramente que a emancipação cultural é o caminho para o desenvolvimento da África. E isso tem que ser um trabalho de todos os africanos. Je peux vous dire ici, nous sommes engagés avec nos peuples. Nous luttons pour la libération totale de nos peuples. Mais nous ne luttons pas tout simplement pour mettre un drapeau dans notre pays et pour avoir un hymne. Pois a nível cultural, Guiné tem 20 e tal etnias, quase 30 etnias. E uma coisa muito interessante, Cabral conseguiu juntá-las. Por exemplo, na tempo de luta. E era ser alguém competente para conseguir perceber como eu podia juntar 30 etnias. O que é que mais importante na luta e para nós tudo do mesmo lado. E que tem a raça, que tem que outro. Muçulmanos, católicos, animistas, cultura diferente, língua diferente, tudo humildade, a mim som de voz. Igual, sou uma voz, povo, sou uma voz, então utilizar esse bebês e de voz, traços culturais. Aquela é uma coisa muito bom. Cabral é alguém que conhece cultura de Guiné. Era tudo coisas que preciso conhecer para lutar. Aquelas coisas que não falha hoje na Guiné, mal, né? Tarada falava um bom dirigente e tem que ser de população e tem que ser na metade da população. Para você ver qual que é a necessidade, que ele se passa, para poder conseguir trabalhar. Para ver, que é que não estão olhando na Guiné, na África, e dirigentes que vivem lá nessa ilha. Cabral, antes de começar essa luta, primeiro que fazia aproveitar o trabalho que tem, né? Para contactar toda a população, para conhecer cultura. Porque a cultura é a coisa mais importante que a gente tem. Aquilo que é importante na Guiné, para a gente perceber como diversidade cultural que a Guiné tem, né? E riqueza. Tem 20 e tal povo num espaço pequenino. Que ser riqueza, cada quem que se lado, cada quem que se lado. Aquilo é uma coisa importante. Souvent, on définit Amilcar Cabral comme un marxiste ou un communiste, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui sont informés sur les conceptions que se faisait Amilcar Cabral sur l'économie verront vite qu'il n'a jamais parlé, par exemple, d'économie planifiée.
Ce n'était pas dans ses idées. Ce qui primait dans son approche, c'était tout d'abord l'indépendance politique et économique. C'était un des points très importants de la théorie révolutionnaire d'Amilcar Cabral, c'est-à-dire ne pas avoir ce qu'on a eu par la suite dans beaucoup d'États africains, le néocolonialisme. Et donc, loin du marxisme, Cabral ne voulait pas d'économie centralisée, ne voulait pas d'économie planifiée. Il voulait une économie qui serve l'intérêt du peuple. Donc, une économie qui, en premier lieu, soit à même de nourrir le peuple, et en second lieu, capable aussi d'enrichir le peuple, car Amilcar Cabral n'a jamais souhaité d'un peuple pauvre. Il faut arrêter de marxiser les pensées d'Amilcar Cabral. Dans son idéologie, il ne s'agit pas d'une continuation du marxisme, mais d'une dérivation non dogmatique. Pour lui, la théorie est une arme, car il écrit « Le défaut idéologique au sein des mouvements de libération nationale constitue une des plus grandes, sinon la plus grande faiblesse de notre lutte contre l'impérialisme. » Karl Marx did not invent nor found socialism, even though many people say that. He just discovered it, that's all. He discovered the laws of socialism. He didn't found it. We call in America the laws of gravity Newton's laws, but Newton cannot invent that a body falls at 32 feet per second squared. Marx cannot invent that where capital oppresses labor, that labor will rise up and overthrow capital. Marx cannot invent this. As a matter of fact, go and read Ibn Khaldun, an African in Tunisia, who in his writings used terms like surplus value, property, rights of property. He used all the terms that Karl Marx used, and he was an African. Amilcar sur le marxisme. Lorsque Marx créa le marxisme, il n'était pas membre d'une société tribale. Je pense que pour nous, il n'est pas nécessaire d'être plus marxiste que Marx, ou plus léniniste que Lénine dans l'application de leur théorie. Nous réservons le droit de décider nous-mêmes. Et si par hasard, nos options, nos décisions coïncident avec celles des autres, c'est pas notre faute, peut-être c'est la faute des autres. Because what Cabral wanted to do was to dismantle a colonial state and replace it with an African state that is going to articulate the aspirations of African masses. And others, they are seeking, instead of dismantling the apartheid state or the colonial state, they were moving for reform, to reform the same state of oppression with a view that it will play a leading role in articulating the aspirations of the people. And these are the challenges that we have in Africa today. So Cabral and Cabralism and all his teachings is still as fundamental as critical for Africa's future today. Pour moi, un cabraliste, c'est quelqu'un qui a les idées pour lesquelles luttait Amilcar Cabral. Donc il peut l'être parce qu'il a connu, ou il connaît, ou il fait des recherches sur Amilcar Cabral, il peut le devenir, mais il peut l'être aussi déjà avant, sans le savoir, avoir cet état d'esprit donc, qui passe par les paroles, peut-être par les actes, par l'écriture. Et c'est quelque chose que tu as déjà en toi avant. Donc pour moi, c'est ça. De toute façon, le cabralisme, c'est venu ces derniers temps. Et avant, je crois, de son époque, on n'en parlait pas. C'est comme tous les mouvements littéraires, on les a nommés après coup. Parce qu'on a jugé que c'était important et que beaucoup de personnes avaient cet état d'esprit-là à un moment donné. Et donc, on le confine à un moment donné. Olho para a história, olho para a ideia de Cabral, digo só assim, eu só me posso sentir orgulhoso por saber que nasci num país que teve líder assim. Isso é uma coisa que a mim me deixa completamente orgulhoso e posso dizer às pessoas, eu sou cabralista. Je suis persuadé qu'il faut étudier Cabral et que nos dirigeants feraient bien de s'inspirer de son modèle, de s'inspirer de sa rhétorique, de s'inspirer de son action. Et même si ce sera difficile, et ça l'est toujours, il faut prendre comme exemple ces révolutionnaires. Et je pense à des gens comme Thomas Sankara, qui est un des seuls présidents qui, je pense, est mis vraiment en pratique cette rhétorique, cette théorie
pas seulement de Cabral, mais dont Cabral, à mon sens, est le représentant le plus grand e le plus clair. Temos que conhecer a história de Cabral, o que ele defendia, as coisas dele. Temos que colocar isso em prática. E depois temos que acreditar que podemos fazer passar a mensagem dele, podemos agir desta forma, não sendo ele, mas podemos dar continuidade àquilo que o assassinato dele não permitiu, para que o cabralismo seja realidade. C'est pas quelque chose qui se confine maintenant à la couleur de peau. C'est quelque chose vraiment qui est... c'est un état d'esprit qui est intergénérationnel, qui dépasse les frontières, qui dépasse tout ce qu'on veut. Porque a realidade do cabralismo é a libertação da África, a meu ver. A libertação da África, porque no dia em que as ideias que o Cabral defendia, as coisas que o Cabral defendia concretizem, nós estaremos aqui a dizer, ok, finalmente emancipados. E isso é o arranque do desenvolvimento sem precedentes. Nous, notre force, c'est la force de la justice, c'est la force du progrès, c'est la force de l'histoire. Et la justice, le progrès, l'histoire sont l'apanage du peuple. Parce que notre force fondamentale, ce sont nos peuples, chers amis. Ce sont nos peuples qui soutiennent nos organisations, qui sacrifient chaque jour en nourrissant tous les besoins de notre vie. Ce sont nos peuples qui garantissent l'avenir et la certitude de notre victoire. Camaradas e ouvintes, acabaram de ouvir o nosso secretário-geral, camarada Amílcar Cabral. Esta é a Rádio Libertação, a voz do povo da Guiné e Cabo Verde em luta. Tem jovens africanos que não pensam Cabral. Les jeunes, il faut pas croire qu'ils sont pas intéressés. Tem jovens que me disseram cabralista. Il y a ceux qui vont suivre la mode Amílcar Cabral parce que pour eux c'est pas seulement justement une mode, mais c'est vraiment un état d'esprit, c'est quelqu'un, une personne réelle qui est derrière. Et il y en a d'autres qui connaissent rien du tout et qui vont appeler ça la mode, vraiment Amílcar Cabral, comme ils ont la mode baggy, la mode casquette à l'envers, sans même savoir d'où ça vient. Então, boy rapper, vou-te considerar bom mesmo um revolucionário inspirado na Cabral. Um camarada combatente nossa era, de pedir ser reconhecido como tal. Em vez de escrever poesia acima a ele, vos rima botar repaz. Mas camarada, vos rima que tem nada a ver com a ideologia de Cabral. De facto, a palavra foi sempre ser a arma principal. Só que era sem brutalidade, mas com vocabulário selecionado e educado. Sem violência, mas com inteligência. Então, troca aquelas palavras violentas para algo mais inteligente, algo mais procurado. Inspirar na livre, na homem beijo, na tradição e na cultura do meu país e do continente. Se vou querer para boas rimas ser continuação de poesia de Amílcar Cabral, então pega borracha na mão e vou caderno naquele outro, vou limpar tudo que as mães que vou mandar. Respeitar a mulher, que vou tratar de bitches, se não está na moda. Moda é mãe de vos filhos, mãe de próxima geração que te está bem para esse mundo. Vou inimigo, que vou rebaixá-lo verbalmente. Modo Cabral sempre respeita seu amigo. Se vou querer ser cabralista, estudar, modo ele foi um aluno exemplar. Criar, modo ele era um grande artista. Jogar bola, modo ele foi campeão de futebol também. E inspirar na boa próxima, modo ainda ele te também inspira. Tchau. E quando vou te botar na bom caminho, dá que mão na peito e vou dizer a mim é cabralista. À tous ceux qui connaissent l'histoire, de la divulguer. So that we can bring the Cabralism and what Cabral stood for into a public debate with the view of educating Africans in terms of how to prepare for the future. Si on a des convictions, il faut vraiment se battre pour ça
Je dis pas forcément avec les armes, mais avec les mots, avec les actions positives. Eu acho que se eu vivesse naquele tempo, sem dúvida seria combatente. Era incapaz de estar a ver uma luta justa, por uma causa justa, para o meu povo, e eu estar ali. Das duas uma. Ou estava de um lado ou estava do outro. Dificilmente podia estar do lado de Portugal, só se me apanhassem à força. Mas isto também é a primeira oportunidade, voltava, porque eu sei sempre identificar os meus. S'il fallait les affronter au front vraiment avec une arme à la main, je sais pas si ça j'aurais été capable de le faire, mais selon mes capacités à moi, j'aurais pu les aider. Quem que mata Cabral? Como é que alguém está tendo a coragem de matar um líder? Alguém que não luta para a terra, que não luta para a África, para a melhoria do mundo possível. Unfortunately, our leaders that are so inspiring that are supposed to take the front seat in driving inspirations, most of them had been eliminated. It's unfortunate that he died so early, when he had so much to contribute in African affairs. E como humano, quer dizer, ninguém que conhece a história de Cabral ou que estava naquela época próximo de Cabral poder fazer alguma coisa dessa. Vraiment, c'est le héros et voilà, il faut honorer sa mémoire parce que c'est celui qui a aidé vraiment concrètement à aboutir à l'indépendance. Viver naquela época e receber notícia da morte de Amílcar Cabral, o que eu ia fazer? Um desespero. Então, a primeira coisa que me está a fazer, me está a chorar. A primeira coisa está a ser com tristeza. E uma notícia, pronto, desesperado. Que me está a ressentir mesmo, no fundo, no coração, está a ser uma grande tristeza e está a saber que não perdeu aquele mais grande líder que Cabo Verde tinha. Sabendo que se está agora o mundo inteiro atrás de tudo, coisa, desesperadamente para libertar esse povo. Nós que está na terra, está à espera, notícia, com ansiedade, para chegar para falar, mas é livre. Então, um momento ou outro, estou a falar de minha memória. Não queria morrer junto com ele. E pois que tristeza, uma raiva. Que certeza, uma raiva. E pode ser que me está a querer vingar. Me tem certeza mesmo, estou já. Que me está a querer vingar. A coisa mais importante me está a ser com tristeza. E saber que não tinha, naquele momento lá, que não perdeu uma pessoa que ainda tinha um bocote para fazer. Pensar como é que Guiné tinha desenvolvido, se a Amílcar Cabral ainda tinha vivido uns 10, 20 anos. A situação está a ser muito diferente. Cabral que morre. Amílcar Cabral não morre. Cabral que pode morrer. Se a ideia de continuar, e se Amílcar dizer luta, continua. Eu tenho que pensar Cabral até dia que Guiné, Cabo Verde, a África desenvolve. Até dia que ideias Cabral concretizar. E me tem aquela esperança que um dia, e me tem certeza que um dia não estou a chegar naquele ponto onde a África está a levantar e a África pode viver em paz e realmente independente. Lá já.
não pude dar descanso. Lá eu não pude falar, ok, Cabral morre, mas flores de sua luta concretiza esse trabalho. Acho que a África não melhor. Temos, portanto, todas as razões para estar otimistas. Por isso mesmo, devemos estar preparados para vencer todas as dificuldades. Devemos reforçar a nossa ação sobre todos os planos, no trabalho político, na produção, nas escolas e nos hospitais. Devemos melhorar cada dia as nossas cabeças, ser cada vez mais conscientes, mais trabalhadores, mais ativos. Desenvolver a nossa iniciativa, corrigir os nossos erros e cumprir com entusiasmo, porque, afinal, a nossa terra é nossa. Os nossos compatriotas merecem cada dia mais a admiração e o apoio dos povos africanos e de todos os povos do mundo. Avante, pois, compatriotas e camaradas, pelo progresso na Guiné e em Cabo Verde. Avante, povo da Guiné e Cabo Verde, ao serviço do progresso da nossa terra, da África e da humanidade. Temos que reafricanizar o espírito, uma coisa que ele inventou, uma coisa que ele diz. E a África boa. E as coisas tão impressionantes, tão bom, o espírito da solidariedade africana. Ninguém fala disso. Assumiam, somos africanos. Africano, ou tem tanta coisa bonita à volta de você. Para que vou desviar o olhar? Para não avançar, para não abrir caminho largo, para não libertar nossa terra. Paz, progresso e felicidade do nosso povo. Rien dans la vie saura arrêter la marche de l'histoire que c'est de libérer tous les peuples et de donner à tous les peuples la possibilité de vivre une vie de paix, de dignité et de progrès. Merci.